O homem que não reage é invencível. Pare, agora, antes de qualquer resposta, antes de qualquer defesa, antes que o impulso assuma o controle e fale por você. Expire. Existe um tipo raro de pessoa que atravessa humilhações sem se curvar, que recebe críticas sem se quebrar, que enfrenta perdas, rejeições e caos, e ainda assim permanece inteira. Não porque teve uma vida fácil, não porque foi poupada pelo destino, mas porque construiu algo que quase ninguém constrói. Um limite interno intransponível. Nada entra sem permissão. Nada permanece sem consentimento. Enquanto o mundo grita, ela silencia. Enquanto os outros reagem, ela observa. Enquanto muitos se explicam, ela permanece firme. Ela não levanta a voz para ser ouvida. Não se justifica para ser aceita. Não implora compreensão para se sentir em paz. Ela entende algo fundamental. Quem reage perde posição. Quem se exalta entrega poder, quem se explica demais revela fragilidade. Por isso, ela pausa. E nessa pausa, algo decisivo acontece. A emoção não a governa. A provocação não a conduz. O caos não encontra acesso. Os antigos estoicos chamavam isso de soberania interna, o estado de quem governa propriamente mesmo quando tudo ao redor tenta dominá-la. Sêneca escreveu que a maior escravidão é ser governado pelas próprias emoções. Epicteto ensinou que não são os eventos que nos ferem, mas a maneira como nos rendemos a eles. Marco Aurélio lembrava, diariamente, que o poder real nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Neste vídeo, você não aprenderá frieza artificial, nem indiferença vazia, nem a repressão emocional que apenas adia o colapso. Você aprenderá controle consciente. Aprenderá 12 chaves estoicas práticas para construir uma blindagem emocional real, uma armadura invisível que não endurece o coração, mas fortalece o espírito. Aqui você entenderá por quê. A pausa quebra ciclos de manipulação, o silêncio desarma ataques invisíveis. E a calma transforma você em alguém impossível de controlar. Alguém que não reage por impulso, que não se desgasta tentando convencer, que não entrega sua paz a quem não a merece. E se, ao ouvir isso, você percebe que reage demais, que se explica demais, que se desgasta demais tentando manter equilíbrio no mundo caótico, então este vídeo não é apenas para você. Ele é necessário para você, a pessoa blindada que nada mais controla. A maioria das pessoas acredita que é forte porque reage, porque responde rápido, porque não leva desaforo para casa. Mas essa é uma ilusão antiga. Os estoicos sabiam e o tempo confirmou que reagir não é força, é reflexo, é automatismo, ser conduzido por forças externas sem perceber. Reação imediata é o idioma dos que ainda não governam a si mesmos. Quem reage vive em estado de alerta constante, sempre preparado para se defender, sempre esperando o próximo ataque, sempre drenando energia para manter uma posição emocional instável. Os estoicos viam isso como fraqueza disfarçada de coragem, porque existe uma verdade incômoda, mas incontornável. Quem controla sua emoção, controla você. E quem provoca uma reação, ainda que pequena, já venceu a disputa invisível. Não importa se a provocação foi sutil ou direta. Não importa se veio em forma de crítica, desprezo, ironia ou silêncio estratégico. Se houve reação emocional descontrolada, houve perda de soberania. A pessoa emocionalmente blindada entende isso profundamente. Ela não é fria, não é apática, não é indiferente ao mundo. Ela apenas se recusa a permitir que o caos externo atravesse suas defesas internas. Enquanto outros se inflamam, ela observa. Enquanto muitos se explicam, ela se mantém firme. Enquanto a maioria tenta vencer discussões, ela preserva energia. A blindagem emocional não transforma você em alguém distante. Ela transforma você em alguém inacessível. Inacessível à manipulação. Inacessível ao jogo emocional alheio. Inacessível à necessidade constante de reagir para existir. Marco Aurélio, imperador de um mundo em guerra, escreveu para si mesmo não para ser admirado, mas para sobreviver mentalmente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase não é motivacional, ela é um mapa. O estoico compreendia que lutar contra os eventos é desperdiçar energia. Lutar para governar a própria mente é construir domínio real. Tudo começa aqui. Enquanto você tentar controlar pessoas, situações ou resultados, permanecerá vulnerável. Enquanto reagir para se proteger, continuará exposto. A blindagem emocional nasce no momento em que você aceita uma verdade simples, porém transformadora. Você não precisa controlar o mundo, você precisa controlar a si mesmo. E quando essa compreensão se instala, algo muda silenciosamente. As provocações perdem impacto, as críticas perdem veneno. O caos bate, mas não entra. Este é o primeiro passo, a base de tudo o que virá. Sem ele, nenhuma das próximas chaves se sustenta. O pacto é o governo minha mente e toda a blindagem verdadeira começa antes do confronto, antes da crítica, antes do caos. Ela começa em silêncio, não com uma promessa pública, não com um discurso para o mundo, mas com um pacto interno firme, inegociável, quase invisível. Um acordo que não precisa ser repetido, porque, uma vez firmado, ele se manifesta nas ações.
A maioria das pessoas tenta negociar com o mundo, pede compreensão, espera justiça, aguarda reconhecimento. O estoico faz o oposto. Ele entende que o mundo não assina pactos. As pessoas não oferecem garantias, e as circunstâncias jamais pedem permissão. Por isso, o único acordo que importa é aquele firmado consigo mesmo. Não com o que acontece fora, mas com o que acontece dentro. Esse pacto pode ser resumido em uma única sentença, simples e poderosa. Nada me move sem meu consentimento. Nenhuma palavra atravessa sem filtro. Nenhuma provocação encontra acesso direto. Nenhuma emoção assume o controle sem ser questionada. Isso não significa ausência de sentimento. Significa presença de consciência. Epicteto ensinava que o ser humano só é livre quando entende o que está sob seu domínio e aceita, sem revolta, aquilo que não está. Governar a própria mente é reconhecer esse limite, saber onde termina o mundo e onde começa você. A partir desse pacto, a vida muda de textura. O impulso perde autoridade. A reação automática perde força. A emoção deixa de ser um tirano e se torna um mensageiro. Você não elimina sentimentos, você os observa. Você não reprime pensamentos, você os examina. Você não se apressa em agir, você escolhe quando agir. Esse pacto cria um eixo interno estável, um centro que não oscila a cada opinião externa, uma base que não depende de aprovação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, diariamente, como quem reafirma um juramento. Não permitir que o tumulto externo invadisse o espaço da razão, porque ele sabia, quem não governa a própria mente, inevitavelmente será governado por algo, ou alguém. A partir daqui, cada lição que você aprender não será apenas uma técnica, mas um reforço desse pacto silencioso. Cada pausa consciente reafirma o acordo. Cada silêncio estratégico o fortalece. Cada reação contida o consolida. Este é o momento decisivo. Sem esse pacto, a blindagem emocional é frágil. Com ele, ela se torna inevitável. Porque quando você governa sua mente, o mundo pode tentar mover você, mas jamais consegue. Aqui está as 12 chaves da blindagem emocional. Chave 1. A pausa é sua primeira arma. Tudo acontece rápido demais para quem não domina a si mesmo. Uma palavra atravessa o ar. Um olhar carrega desprezo. Uma mensagem chega fora de hora. E, em frações de segundo, a emoção quer agir. A maioria das pessoas vive nesse estado. É agindo antes de compreender, respondendo antes de pensar, sentindo antes de escolher. Os estoicos enxergavam nesse instante quase invisível, o ponto exato onde a liberdade nasce ou morre. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, um intervalo curto, silencioso, imperceptível para quem vive no automático. Mas para quem o reconhece, esse espaço é poder puro. Ali que a mente decide se será conduzida ou se conduzirá. Epicteto foi direto ao núcleo da questão quando ensinou: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. O evento em si é neutro, a palavra é apenas som, o gesto é apenas movimento. O que causa a ferida não é o fato, mas a interpretação apressada que fazemos dele. A pausa interrompe esse processo. Ela impede que o julgamento precipitado se forme. Ela cria distância entre o que acontece e o que você conclui. Ela dissolve o impulso antes que ele se transforme em ação. Sem pausa, a mente reage como um animal acuado. Com pausa, a mente observa como um estrategista. Por isso que a pausa desarma o provocador. Quem provoca busca uma coisa apenas: resposta. Não importa se é raiva, defesa, justificativa ou explicação longa. Qualquer reação emocional já serve. A pausa frustra essa expectativa. Ela quebra o ciclo invisível da manipulação. Ela retira o combustível do conflito. Enquanto o outro espera impacto, encontra silêncio. Enquanto espera explosão, encontra contenção. E nesse descompasso, o controle muda de mãos. Quem reage rápido acredita que está se protegendo. Na verdade, está se expondo. Porque quem reage rápido, reage a partir do impulso, não da razão. Reage com palavras que depois pesam, com atitudes que drenam energia, com emoções que entregam poder. Por isso os estoicos sabiam: quem reage rápido, reage mal. A pausa não é fraqueza, ela é disciplina mental. Ela não apaga sentimentos, ela os coloca em ordem. Ela não paralisa a ação, ela escolhe o momento certo. E quanto mais você treina a pausa, mais esse espaço se expande, até que, um dia, o estímulo chega, e você já não é mais arrastado por ele. Você observa, você decide, você governa. E nesse instante silencioso, a blindagem emocional começa a se tornar real. Chave 2. Emoção visível vira alavanca de controle. Tudo o que é visível pode ser usado. Tudo o que é previsível pode ser explorado. E tudo o que é emocionalmente exposto se transforma em ponto de acesso. A maioria das pessoas acredita que expressar tudo o que sente é sinal de autenticidade. Os estoicos viam nisso um risco, não porque sentir seja fraqueza, mas porque exibir sentimentos sem domínio entrega poder. Toda emoção exibida em excesso se torna um botão, e o mundo é habilidoso em apertar botões visíveis. A raiva exposta se transforma em provocação constante. Quem percebe seu temperamento passa a testá-lo. A emoção vira alavanca. A ansiedade exposta se transforma em pressão. Prazos são encurtados. Demandas aumentam. O ambiente percebe sua urgência e a utiliza contra você.
A carência exposta se transforma em exploração. A necessidade de aprovação cria dependência. E dependência sempre gera simetria de poder. Nada disso é maldade consciente na maioria das vezes. Dinâmica humana básica. Epicteto advertia que o homem escravizado não é aquele acorrentado externamente, mas aquele que não consegue governar seus próprios impulsos. O estoico não elimina emoções, ele as disciplina. Ele sente raiva, mas não a transforma em espetáculo. Sente medo, mas não o exibe como fraqueza. Sente tristeza, mas não a entrega a quem não pode respeitá-la. Existe uma diferença profunda entre sentir e revelar, entre reconhecer internamente e oferecer externamente. A pessoa emocionalmente blindada compreende isso cedo. Ela percebe que quanto mais previsível se torna emocionalmente, mais fácil é de ser conduzida. Por isso, ela preserva o rosto sereno, a voz estável, a postura contida, não para enganar, mas para proteger o centro. Marco Aurélio escrevia que a alma deve manter sua forma, independente das pressões externas. Isso exige contenção, não a contenção rígida que reprime até quebrar, mas a contenção consciente que escolhe o que mostrar e quando mostrar. O silêncio emocional não é negação. Filtragem. Quando você não exibe suas emoções em excesso, as pessoas não sabem onde apertar, não sabem onde insistir, não sabem como provocar reação. E nesse desconhecimento, o controle retorna para você. A blindagem emocional se fortalece no invisível, naquilo que você sente, mas não entrega, naquilo que você processa, mas não expõe. O estoico sente profundamente, mas não se torna refém daquilo que sente. E é assim que a emoção deixa de ser fraqueza e se transforma em força silenciosa. Chave 3. Quem é firme não é se justifica, é M excesso asterisco asterisco. Existe um impulso quase automático em quem se sente questionado. Clicar, detalhar, convencer. Palavras se acumulam como uma tentativa de defesa. Argumentos se estendem como se, em quantidade suficiente, pudessem restaurar a própria posição. Os estoicos viam isso com clareza desconfortável. Explicação longa raramente nasce da força. Ela nasce da insegurança. Quem está centrado não precisa correr atrás da própria imagem. Não precisa provar, repetir, insistir. Porque quem realmente possui valor não o sustenta com palavras, mas com coerência contínua. Sêneca advertia. Quanto mais você se defende, mais concede poder ao ataque. Cada explicação excessiva reconhece, ainda que inconscientemente, que o ataque merece atenção, que a crítica tem autoridade, que o julgamento externo importa mais do que deveria. A pessoa emocionalmente blindada compreende isso. Ela não ignora tudo, mas escolhe cuidadosamente o que merece resposta. Quando fala, é breve. Quando age, é consistente. Quando se cala, é deliberado. Ela entende que se apressar em se justificar, colocar o outro na posição de juiz. E o estoico recusa esse tribunal. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que viver bem é a melhor defesa possível. A pessoa firme não explica quem é, ela se mantém sendo. O tempo silenciosamente confirma aquilo que discursos longos jamais sustentam. Por isso, a blindagem emocional exige economia de palavras, não por frieza, mas por clareza. Cada frase dita deve ter peso, cada resposta deve ter propósito. Silêncio, muitas vezes, deve ser a escolha final. Quando você para de se justificar em excesso, algo muda na dinâmica ao redor. As provocações diminuem. As tentativas de controle enfraquecem. O respeito surge não imposto, mas percebido, porque quem não implora validação transmite estabilidade. E estabilidade é uma forma silenciosa de poder. A pessoa blindada não se apressa em provar valor. Ela vive o valor. E deixa que o mundo, sem explicações adicionais, aprenda a reconhecê-lo. Chave 4. Observe a cena sem entrar no palco. Nem toda provocação exige resposta. Nem todo conflito exige presença. Nem toda tensão pede que você entre em cena. A maioria das pessoas confunde envolvimento com importância. Acredita que se não reagir, perde espaço. Se não participar, perde valor. Os estoicos pensavam de forma oposta. Eles entendiam que entrar em todos os conflitos é a forma mais rápida de perder o controle. Nem todo chamado merece atenção. Nem todo ruído carrega sentido. Nem toda disputa tem algo a ganhar. O estoico observa como quem assiste a uma peça. Ele vê os gestos exagerados, escuta os discursos inflamados, percebe os jogos de poder disfarçados de emoção, mas não sobe ao palco emocional, porque subir ao palco significa aceitar o roteiro do outro, significa atuar dentro de uma narrativa que você não escreveu, significa reagir a estímulos que não escolheu. Observar, ao contrário, preserva distância. E distância preserva clareza. Epicteto ensinava que o homem se perturba, não pelos acontecimentos, mas por se confundir com eles. O observador não se confunde. Ele separa o fato da interpretação, a cena do significado, o ruído da essência. Quando você observa sem se envolver, as emoções perdem intensidade, os impulsos perdem urgência, a mente recupera o comando. Nesse ponto que o controle se mantém intacto. A maioria perde energia tentando vencer discussões. O estoico economiza energia escolhendo onde não entrar, não por covardia, mas por estratégia.
porque entrar em todo o conflito é sinal de vaidade. Saber ficar fora é sinal de domínio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que o homem deve agir como a rocha, sobre a qual as ondas quebram sem jamais deslocá-la. Observar sem entrar é ser essa rocha. O conflito acontece, o ruído passa, o caos se manifesta, e você permanece. Quem observa sem se envolver nunca perde o controle, porque nunca entrega o comando. E assim, silenciosamente, a blindagem emocional se fortalece. Chave 5. O silêncio é uma resposta de poder asterisco asterisco. O mundo confunde silêncio com fraqueza. A prece interpreta a ausência de palavras como ausência de posição. Mas os estoicos sabiam, silêncio é contenção estratégica. Silêncio não é ausência, é a presença controlada. A escolha consciente de não reagir, quando a reação seria esperada, de não falar, quando o impulso grita por resposta. A maioria responde para aliviar a própria tensão, fala para descarregar emoção, justifica-se para restaurar conforto interno. O estoico faz o contrário. Ele entende que cada palavra entregue pode ser usada, distorcida, amplificada, que cada resposta precipitada alimenta o ruído que pretende combater. Por isso, ele se cala. Quando você não responde, o outro é forçado a continuar falando, a insistir, a se revelar. O silêncio cria um espelho. A ansiedade alheia aparece. A agressividade se desnuda. A intenção oculta perde disfarce. Enquanto isso, o caos perde eco. Sem resposta, não há escalada. Sem reação, não há conflito prolongado. Sem oposição imediata, o jogo emocional se esvazia. Marco Aurélio praticava isso diariamente, não como técnica social, mas como disciplina interna. Ele escrevia para lembrar a si mesmo que não precisava responder a tudo, nem participar de toda provocação, nem corrigir cada injustiça percebida. O silêncio preservava sua clareza, protegia sua razão, mantinha sua alma em forma. Silenciar não é fugir. Escolher o terreno da batalha. Nem todo confronto merece palavras, nem todo ataque merece resposta, nem toda crítica merece defesa. Às vezes, a resposta mais forte é não oferecer nenhuma. O silêncio desarma porque frustra expectativas, confunde o provocador, retira o controle de quem esperava reação. E, acima de tudo, o silêncio devolve poder a quem o sustenta. Porque quem consegue se calar quando poderia explodir, já venceu a luta mais difícil, a luta contra si mesmo. Assim, o silêncio deixa de ser vazio e se torna força concentrada. E na quietude, a blindagem emocional se consolida. Chave 6. Aceite o desconforto, recuse o drama. O desconforto faz parte da vida. Ele chega sem aviso, sem cerimônia, sem pedir permissão. Perda, frustração, rejeição, espera, limitação. Nada disso é exceção. Tudo isso é condição humana. Os estoicos nunca prometeram conforto. Eles ensinaram resistência lúcida. Desconforto é inevitável. Drama é opcional. A dor surge como um fato. O drama surge como uma narrativa. E é aí que a maioria se perde. O ser humano não sofre apenas pelo que acontece, mas pelo que conta a si mesmo sobre o que aconteceu. A mente transforma a sensação em história, incômodo em tragédia, dificuldade em identidade. O estoico interrompe esse processo. Ele sente a dor, mas recusa o espetáculo mental que costuma acompanhá-la. Não amplifica, não repete, não dramatiza internamente. Sêneca alertava que muitas dores são prolongadas, não pela intensidade do golpe, mas pela resistência emocional a aceitá-lo. Aceitar o desconforto não é resignação passiva. Clareza ativa é reconhecer o fato sem acrescentar sofrimento desnecessário. Permitir que a sensação exista sem transformá-la em ruído constante. O drama, ao contrário, expõe. Ele exibe fragilidade. Entrega energia ao caos, atrai atenção indesejada. Quando você reage com drama, o mundo aprende onde apertar. Quando você aceita o desconforto, o mundo perde a alavanca. A blindagem emocional se constrói nesse ponto exato. Aceitar o desconforto fortalece. Recusar o drama protege. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo que a dor é suportável e o sofrimento prolongado é, muitas vezes, escolha. O estoico não busca anestesia. Ele busca dignidade sob pressão. Ele entende que suportar silenciosamente, diferente de reprimir, que aceitar é diferente de se render. E quanto mais você treina essa aceitação, menos poder o desconforto tem sobre você. Ele vem, ele passa, ele não define. Assim, a dor perde o palco, e você mantém o controle. Essa é a blindagem que não se vê, mas que sustenta tudo. Chave 7. Controle o corpo, e a mente obedecerá. Antes de tentar dominar seus pensamentos, observe seu corpo. Antes de exigir clareza mental, observe sua respiração. Antes de buscar força interior, observe sua postura. A maioria das pessoas começa pelo lugar errado. Tenta controlar a mente com a mente. Tenta vencer o caos interno com palavras bonitas, frases motivacionais e promessas vazias. Os estoicos sabiam que isso não funciona. A mente não é um tirano isolado. Ela é consequência. Ela responde a sinais. E o primeiro sinal vem do corpo. Respiração curta é geralmente caótica. Respiração apressada comunica urgência. Urgência constante comunica perigo. E onde há perigo, a mente entra em desordem.
Um homem que respira como se estivesse sempre atrasado vive como se estivesse sempre ameaçado, e ninguém pensa com clareza sob a ameaça contínua. Por isso, os estoicos não começavam pelo pensamento abstrato, começavam pelo ritmo, pelo chão sob os pés, pelo ar entrando e saindo dos pulmões. Respirar lento não é relaxamento, é comando. Quando você alonga a respiração, você envia uma ordem silenciosa ao sistema inteiro. Não há emergência, sou presente, sou no controle. O corpo escuta, e a mente obedece. A postura é o segundo comando. Coluna curvada comunica a rendição antes mesmo da primeira palavra. Ombros caídos ensinam ao cérebro a sensação de peso. Cabeça baixa treina a mente para a submissão emocional. Você não se sente fraco por acaso. Você se posiciona como fraco e a mente apenas segue o roteiro. Marco Aurélio compreendia isso intuitivamente. O imperador que enfrentava guerras e pragas sabia que a dignidade começa na forma como o corpo ocupa o espaço. Firme, mas não rígido. Ereto, mas não agressivo. Presente. Uma postura firme não cria arrogância. Cria estabilidade. Quando o corpo se alinha, a mente para de oscilar. Quando o corpo sustenta, a mente para de implorar. Movimento é o terceiro pilar. O corpo inerte acumula energia estagnada. E energia estagnada vira ansiedade, irritação, confusão. Não é um problema filosófico, é fisiológico. Os estoicos caminhavam, observavam, treinavam resistência. Sabiam que a clareza nasce do fluxo, não da paralisia. Movimentar-se com firmeza não é agitação. Intenção. Cada passo decidido ensina a mente a avançar sem hesitação. Então vem a fala. A forma como você fala revela a forma como você pensa, mas também a molda. Fala apressada cria pensamento apressado. Palavras atropeladas produzem conclusões frágeis. Quem não controla o ritmo da própria voz dificilmente controlará o rumo da própria vida. Falar com cadência é um ato de soberania interior. Escolher não reagir ao mundo, mas responder a ele. Não disputar espaço é ocupar. Respire antes de falar. Sustente o silêncio. Deixe a pausa trabalhar por você. O silêncio bem colocado carrega mais autoridade do que gritos contínuos. O estoico não grita para ser ouvido. Ele se torna sólido o suficiente para que o mundo ajuste o volume. Controle o corpo, não por vaidade, não por estética, mas por governo interior, porque o corpo é a alavanca mais próxima da mente. E quem ignora essa verdade passa a vida inteira tentando vencer batalhas no nível mais difícil. Quando o corpo entra em ordem, a mente para de resistir. Quando o corpo assume comando, o caos perde voz. Então, sem esforço dramático, sem discursos infamados, sem promessas grandiosas, a mente obedece. Chave 8. O mundo não gira ao seu redor. A maioria do sofrimento humano nasce de um erro silencioso. Acreditar que tudo o que acontece tem você como alvo, um olhar que não veio, uma resposta curta, um atraso, um silêncio. A mente comum interpreta imediatamente como ofensa, rejeição ou desvalor. Ela se coloca no centro da cena e transforma o mundo inteiro em um tribunal. O estoico aprende a sair desse centro imaginário. Ele entende algo fundamental: o mundo não age contra você. O mundo age por si. As pessoas não acordam pensando em ferir você. Elas acordam presas às próprias dores, urgências, medos e desejos. Cada um carrega seu próprio caos e a maioria mal consegue lidar com o seu, quanto mais com o dos outros. Quando alguém é rude, não é necessariamente um ataque. Quando alguém se afasta, não é necessariamente rejeição. Quando algo falha, não é necessariamente um sinal contra você. Nem tudo é mensagem, nem tudo é julgamento, nem tudo exige interpretação emocional. Epicteto foi direto: não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles formam sobre elas. O sofrimento nasce no momento em que você personaliza o impessoal, quando transforma o acaso em afronta, quando interpreta o silêncio como desprezo, quando confunde distração alheia com desvalor próprio. O estoico treina outra leitura da realidade. Ele observa antes de reagir, separa fatos de narrativas, pergunta a si mesmo, com disciplina: isso realmente tem a ver comigo ou estou apenas me colocando no centro por hábito? Na maioria das vezes, a resposta é simples e libertadora. Não é sobre você. E essa percepção não diminui o indivíduo, ela o alivia, porque quando você deixa de ser o centro de tudo, você deixa de carregar o peso de tudo. Você não precisa responder a cada gesto, não precisa se explicar a cada silêncio, não precisa se defender de cada coisa que nunca foi um ataque. O mundo segue seu curso, as pessoas seguem seus impulsos, os eventos seguem causas que raramente passam por você. Aceitar isso não é indiferença fria, clareza. Clareza de que sua energia deve ser reservada para o que está sob seu controle. Suas escolhas, suas respostas, seu caráter. Quando você para de personalizar o mundo, a mente desacelera, o coração se torna mais leve, a reação dá lugar à presença. Então surge uma liberdade silenciosa, a liberdade de caminhar pelo mundo sem carregar o peso de ser o centro dele. Chave 9. Princípios de pedra. Táticas de água. Há uma diferença que define homens estáveis e homens à deriva, o que eles se recusam a negociar e o que sabem adaptar. O mundo testa constantemente essa fronteira. Pressões surgem, circunstâncias mudam, pessoas empurram limites, oferecem atalhos, exigem concessões.
Quem não distingue o princípio de tática reage de duas formas igualmente perigosas. Alguns se tornam rígidos em tudo, transformam cada detalhe em dogma, confundem firmeza com inflexibilidade, e quando o mundo muda como sempre muda eles quebram. Outros fazem o oposto, adaptam-se a tudo, cedem em tudo, chamam isso de ser prático, mas na verdade é a ausência de eixo. Esses não quebram, se dissolvem. O estoico escolhe um caminho mais difícil e mais sólido. Princípios são pedra, são poucos, claros, inegociáveis: caráter, honestidade, autodomínio, responsabilidade. Esses não dependem de conveniência, clima emocional ou aprovação externa. Não se ajustam para agradar. Não se dobram para evitar conflito. São o chão firme sob os pés. Já as táticas são água. A água não perde sua essência ao contornar obstáculos. Ela não confronta a rocha de frente quando isso é inútil. Ela observa, ajusta, encontra passagem. E ainda assim, no tempo certo, vence. O estoico não insiste no caminho quando o objetivo permanece possível por outro. Ele não confunde orgulho com coerência. Muda a forma, nunca o valor. Marco Aurélio governava um império com esse entendimento silencioso. Sabia que princípios mantêm a alma reta, mas táticas mantêm a vida funcional. Ser inflexível nos valores evita corrupção interior. Ser flexível nas ações evita destruição desnecessária. Blindagem verdadeira não é rigidez total. Equilíbrio consciente é saber exatamente onde você não cede. E onde ceder não significa atrair a si mesmo. Quando seus princípios são sólidos, você não teme adaptar estratégias, porque nada essencial está em risco. E quando suas táticas são fluidas, você não entra em guerra por vaidade. Você escolhe batalhas, você preserva energia. Pedra sem água se torna obstáculo estéril. O ar sem pedra se espalha sem forma. Mas quando pedra e água coexistem, a resistência sem quebra e a adaptação sem perda. Esse é o estoicismo aplicado à vida real. Caráter inabalável, conduta inteligente e uma blindagem construída não pela dureza absoluta, mas pelo domínio de si mesmo. Chave 10: calma é poder concentrado. O mundo confunde calma com fraqueza. O barulho constante, as reações imediatas e as emoções expostas criaram a ilusão de que quem não reage rápido não reage forte. Os estoicos sabiam o oposto. Calma não é ausência de força. Força que não se desperdiça. Passividade é incapacidade de agir. Calma é capacidade de escolher quando agir. A pessoa calma não está desligada. Ela está concentrada. Enquanto outros falam demais, explicam demais, se defendem demais, ela observa. Enquanto o ambiente se agita, ela coleta informações. Enquanto emoções alheias transbordam, ela permanece inteira. Essa contenção cria poder. Energia emocional não descarregada vira reserva. E reserva é vantagem. Por isso a calma incomoda. Ela retira previsibilidade. Ela frustra tentativas de provocação. Ela nega ao outro o prazer da reação imediata. Quem perde o controle se revela. Quem mantém o controle permanece oculto. A pessoa calma assusta porque não expõe intenções. Ela não reage ao jogo, ela redefine o tempo do jogo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em meio a traições, guerras e crises internas. Não buscava endurecer o coração, mas organizá-lo. Sabia que uma mente turbulenta toma decisões fracas, mesmo com boas intenções. A calma estoica não é anestesia emocional. Hierarquia interna. Emoções existem, mas não governam. Impulsos surgem, mas não comandam. O juízo permanece no topo. Quando todos esperam um ataque, o estoico silencia. Quando todos esperam uma defesa, ele se reposiciona. Quando todos esperam reação, ele age. E a ação sem ruído é sempre mais eficaz. A calma não precisa provar nada, não disputa atenção, não compete por validação. Ela conserva energia até o momento exato. Por isso, no fim, quem mantém a calma não apenas sobrevive ao caos, ele o atravessa com autoridade. Calma é poder, mas não espalhado, concentrado. Chave 11: sua atenção é sua vida. Poucas pessoas percebem isso, mas quase toda perda de controle começa no mesmo lugar. Na atenção mal direcionada. O que você observa com constância moda o que você sente. O que você sente com frequência moda o que você pensa. E o que você pensa repetidamente molda quem você se torna. Por isso, tudo aquilo que recebe sua atenção ganha poder sobre você. Não por força externa, mas porque você alimenta. O estoico entende que a atenção é um recurso finito, e talvez o mais valioso de todos. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode perder status e reconstruir. Mas o tempo e a energia mental gastos no lugar errado jamais retornam. A maioria vive em dispersão permanente. Reage a notificações, opiniões alheias, notícias alarmistas, conflitos que não exigem sua presença. E depois se pergunta por que está cansada, irritada, confusa. Não é fraqueza emocional, é má gestão de atenção. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você distingue o que depende de você do que não depende.
A atenção é o primeiro filtro dessa distinção. O estoico escolhe conscientemente onde investe foco. Ele não acompanha tudo, não responde a tudo, não se envolve em tudo. Ignorar o irrelevante não é arrogância. Disciplina. Cada discussão desnecessária e ignorada preserva energia. Cada provocação não atendida enfraquece o caos. Cada estímulo recusado fortalece o centro. Retirar atenção é retirar combustível. O caos só se mantém vivo enquanto é observado, comentado, amplificado. Quando você para de olhar, ele perde força. Quando você para de reagir, ele se dissolve. Blindagem emocional não é endurecimento do coração. Governo da mente é decidir que nem todo pensamento merece palco, nem toda emoção merece continuidade, nem todo ruído merece audiência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem é justo leme diariamente. Não tentava controlar o mundo, mas proteger sua atenção daquilo que não elevava seu caráter. Sua vida não é definida apenas pelo que acontece com você, mas pelo que você permite permanecer em foco. Onde sua atenção repousa, sua vida se expande. Onde ela se dispersa, sua força se fragmenta. Por isso, cuide da atenção como quem cuida da própria existência. Porque, no fim, sua atenção não acompanha sua vida, ela é sua vida. E são 12 discussão excessiva é reatividade. A necessidade constante de discutir raramente nasce da força. Ela nasce da instabilidade. Quem discute demais não busca verdade. Busca alívio. Alívio para a própria insegurança. Alívio para a sensação de não ser ouvido internamente. Alívio para a perda de controle que já aconteceu por dentro. Por isso, discussão excessiva é reatividade. A mente sendo puxada para fora, tentando vencer no exterior uma batalha que já se perdeu no interior. O estoico reconhece esse impulso e não segue. Ele entende que convencer não é o mesmo que dominar, e que vencer um argumento não significa vencer a si mesmo. A maioria fala para se afirmar, fala para impor, fala para preencher o silêncio que revela a fragilidade. O estoico faz o oposto. Ele não corre para explicar, não se apressa em justificar, não entra em debates onde o ego é o verdadeiro protagonista. Epicteto advertia que não devemos desperdiçar energia tentando corrigir opiniões que não pediram correção, porque quem não está pronto para ouvir não está discutindo e está apenas reagindo. O estoico não convence, ele encarna. Ele deixa que a coerência falhe no lugar das palavras, que a constância responda no lugar da defesa, que o tempo revele aquilo que o argumento jamais conseguiria impor. Silêncio não é recuo, é posição. A escolha consciente de não descer ao nível onde tudo vira ruído. Entender que algumas verdades perdem força quando precisam ser gritadas. Quando alguém está em paz consigo, não precisa vencer discussões. Sua vida já responde, e essa resposta é mais perturbadora do que qualquer discurso. Porque silêncio sustentado, coerência visível e constância inabalável fazem mais do que 1000 argumentos jamais farão. O estoico não se prova em palavras, ele se confirma no modo de existir. O que acontece quando você se torna blindado? A blindagem não chega com barulho, não anuncia sua presença. Ela se revela nos efeitos. O primeiro sinal é silencioso. Você para de reagir, não por cansaço, não por indiferença, mas por domínio. Aquilo que antes provocava agora encontra vazio. Aquilo que antes feria agora ecoa sem impacto. Aquilo que antes puxava sua atenção agora não encontra acesso. Provocações perdem força porque não encontram resposta emocional. Críticas perdem impacto porque não encontram identidade vulnerável. O caos perde acesso porque você fechou a porta por dentro. Nada disso acontece por acaso. É consequência direta de uma hierarquia interna reorganizada. Quando você não reage, o ambiente estranha. As pessoas sentem a mudança antes mesmo de compreendê-la. Há algo diferente não visível, mas perceptível. Você não se explica mais, não se justifica, não se defende de tudo. Isso desestabiliza, porque o mundo está acostumado a controlar pelo estímulo, provocar para gerar resposta, pressionar para obter reação, agitar para dominar. Quando não há reação, o controle se rompe. O estoico não se torna frio, ele se torna inacessível ao caos. Ele continua presente, continua atento, continua humano, mas agora há um filtro, uma distância consciente entre o estímulo e a resposta. Marco Aurélio chamava isso de cidadela interior, um lugar onde nenhuma invasão externa entra sem permissão. Você não se tornou superior aos outros, você se tornou governável por si mesmo. E essa é a verdadeira recompensa. Você não mudou o mundo continua ruidoso, injusto e imprevisível, mas já não manda em você, quem manda agora. A razão, o caráter e a calma cultivada dia após dia. E quando isso acontece, sem precisar anunciar, sem precisar provar, você se torna blindado. A armadura invisível é verdadeira, a blindagem não faz barulho, não chama atenção, não precisa intimidar, ameaçar ou se impor. Ela não se anuncia, ela se percebe. Enquanto muitos buscam parecer fortes, o estoico escolhe ser sólido. Essa armadura não é feita de dureza externa, mas de governo interno. Não protege o corpo do impacto, protege a mente do colapso. Ela simplesmente existe. Está presente na pausa antes da reação, na respiração que se mantém firme em meio ao caos, na postura que não implora aprovação nem teme rejeição. Quem governa propriamente não depende do humor alheio, não oscila conforme aplausos ou críticas.
Não se curva às circunstâncias. O mundo pode ser instável. As pessoas podem ser imprevisíveis. Os dias podem pressionar. Mas nada atravessa essa armadura sem permissão consciente. Os estoicos chamavam isso de liberdade. Não a liberdade de controlar eventos, mas a liberdade de não ser controlado por eles. E essa liberdade não se conquista em um discurso, nem em um momento de entusiasmo. Ela é forjada no cotidiano silencioso, na disciplina invisível, na escolha diária de responder com razão, em vez de reagir por impulso. Se este vídeo fortaleceu algo dentro de você, não como emoção passageira, mas como clareza duradoura, então siga adiante, inscreva-se, ative o sininho, permaneça neste caminho. Continue forjando uma mente que nada atravessa sem permissão, porque, no fim, como ensinaram os estoicos, quem se domina não precisa dominar o mundo, ele domina qualquer cenário.